Hoje a gente vai falar sobre notação científica. O que é notação científica? É uma forma da gente simplificar o número, a representação desse número, para facilitar alguns cálculos ou até mesmo para a gente evitar ter muitos números aqui e a gente conseguir deixar a coisa mais simplificada possível, tá? Então, a gente vai fazer como é que eu vou transformar os números, e colocá-los em notação científica. Então, eu coloco aqui, por exemplo, o número que eu tenho, o número decimal. Como é que eu vou fazer essa representação? Eu vou copiar esse número, sem esses zeros. Então, ele fica aqui, 7. Para fazer notação científica, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma base 10, uma potência que tenha uma base 10. E aí, como é que eu vou fazer para representar esse número decimal? Então, toda vez que eu tiver um número decimal, obrigatoriamente o meu expoente vai ser negativo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou contar a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Então, nesse meu exemplo, eu tenho 2, 4, 5 casas depois da vírgula. Então, meu expoente vem um 5 aqui em cima. Prontinho. Então, esse número aqui, transformado em notação científica, fica desta forma, tá? Nesse outro exemplo aqui, mesma coisa. Esse outro exemplo, ele também é um número decimal, porém que ele tem um número na parte inteira. Como é que eu vou fazer? Eu vou copiar todos os números sem a vírgula. Então, vem 2, 3, 4 e 2. E aí, como é notação, eu vou colocar a base 10. E, lembrando que como é vírgula, eu coloco um negativo aqui e eu conto a quantidade de casas depois da vírgula. Como eu só tenho 1, eu coloco o número 1 aqui, ok? Quando eu tiver números decimais, sempre vai ser negativo. E quando eu tiver números inteiros, como é que eu faço? Eu vou copiar também o número, então sem os zeros, então eu coloquei aqui, 14, Coloco a base 10, e aí eu vou pôr a quantidade de zeros que eu tiver aqui no meu número. Então, eu tenho 3 zeros, então vem o expoente 3. Esse aqui eu não vou colocar o negativo, tá? O negativo só vai para o número decimal, ok? E quando eu tiver operações com os números, com as notações científicas, o que eu tenho que fazer? Eu vou seguir, a regra da potência. Então, nesse caso aqui, eu tenho só as bases 10. Todas as vezes que as bases forem iguais, o que eu faço? Eu copio a base e somo os expoentes. Então, como é multiplicação, eu somo os expoentes. Então, 9 com 3 dá 12. Prontinho. E nesse caso aqui, que eu tenho um número na frente da minha anotação, o que eu tenho que fazer? Eu vou primeiro multiplicar esses números. Então, 5 com 7 vira 35. E a base, a anotação, eu vou fazer a regra da potência. Então, as bases são iguais, eu vou copiar a base e somar os expoentes. 5 menos 6 dá menos 1. A mesma coisa eu vou fazer quando for a divisão. Então, eu vou pegar aqui, o 3 dividido por 2 dá 1,5. E a notação aqui, a base. Só eu preciso lembrar de um detalhe, que na potenciação, quando for a divisão, eu tenho que fazer um menos o outro. Então, ficaria aqui, 6 menos o menos 18. Então, esse 18, ele vai virar positivo. E aí, vai ficar 6 mais 18, ele vai ser 24. Aí, aqui eu tenho uma curiosidade, Esse número aqui, eu posso transformá-lo mais um pouquinho. Eu posso deixá-lo em número inteiro. Como é que eu faço isso? Eu tinha 1,5, eu vou escrever aqui, como 15. O que aconteceu? Eu andei com a vírgula para a direita. Eu andei uma casa para a direita. Então, toda vez que eu aumentar este meu número, a minha anotação, obrigatoriamente, vai acontecer o que com ela? Ela vai diminuir. Então, se eu aumento o número, diminui o expoente. E assim, vice-versa. Como eu andei uma casa só, eu vou diminuir uma unidade só do meu expoente. Então, ele vai ficar 10 a 23. Certo? E quando eu estiver nesse caso aqui, que eu tenho
um cálculo um pouquinho mais elaborado, né? Eu tenho uma quantidade maior de números. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo normal primeiro com esses números. Então, vem aqui, ó, 8 vezes 4 vai me dar 32. E o expoente, ou a potência, eu faço a mesma coisa, né? 10, aqui eu vou copiar. Na multiplicação somos expoentes, então 12 menos 2 dá 10. E embaixo eu não tenho o que fazer por enquanto, eu vou copiar o número. Então, 5 vezes 10 a menos 12. Como é que eu prossigo aqui? Eu vou fazer essa divisão aqui, ó. 32 dividido por 5 primeiro. Quanto que dá 32 dividido por 5? Por aqui, ó. Vai me dar um 6,4. E aqui, de novo, né? Não posso esquecer da minha regra. Como é divisão, eu tenho que subtrair os expoentes. Então, 10 com menos 12, ele aqui vai ficar positivo. Então, aqui vai ficar 22. Então, aqui de novo, eu tenho o número com vírgula. Se eu quiser arrumar mais um pouquinho essa minha notação, eu vou fazer aquela regrinha que a gente fez aqui no exercício anterior. Eu vou andar com a minha vírgula aqui. Então, vai ficar 64. Aumentei o meu número, diminuo o meu expoente. Então, vai ficar 10 a 21. Por que 21? Porque eu só andei uma casa. Ok? E nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, tem uma curiosidade. Eu posso, antes de começar o meu cálculo, eu posso arrumar, simplificar um pouquinho para eu fazer menos conta possível, né? Então, o que que eu posso fazer? Esse número 2 aqui, ó, com esse número 8, eu posso simplificar. Se eu dividir esse 2 por 2, né, aqui vai me dar o número 1. E o 8 dividido por 2 vai me dar o número 4 aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os números, ó. Esse 3 com esse 1 vira 3. E aí, o expoente, né, a base, eu vou copiar e vou fazer a regra. 2 com menos 15 dá menos 3. E embaixo, ó, cuidado que aqui não pode esquecer que a gente simplificou, não é mais 8, agora aqui é um 4, né? E a base, a notação 10 a nona. E agora, o que que eu vou fazer? Mesma coisa que a gente fez anteriormente, eu vou dividir isso aqui, ó. 3 dividido por 4 vai me dar 0,75 vezes 10, aí lembra que aqui é de cima menos o de baixo, então vai ficar menos 22. Aqui dá para arrumar de novo mais um pouquinho. Como é que fica essa parte aqui arrumada, né? Eu vou escrever aqui o 75. Aqui eu tenho que tomar cuidado com o detalhe. O meu número, o meu expoente é negativo. Então, quando eu vou aumentar esse número aqui, ó, eu preciso diminuir o meu expoente. Só que o diminuir o meu expoente significa aumentar esse númerozinho aqui, ó, né? Eu andei 2 casas, eu vou diminuir aqui 2 casas. Então, ele era menos 22, ele vai ficar menos 24, ok? Só esse detalhe aqui que tem que tomar cuidado, né? Para não confundir, certo? Bom, então, essa foi a aula de hoje sobre notação científica, um pouquinho sobre essa matéria que é bem tranquilinha, tá certo? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!